Cada um de nós possui diferentes funções na sociedade. Projetos, né, muitas vezes desempenhados de forma profissional ou no cotidiano, no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, cumprindo minhas atividades como professor, como pai, dentro de casa, aprendi uma coisa que é muito importante, que é a interconexão e a responsabilidade de comunicarmos um com os outros. E é por isso que eu estou aqui hoje. De largada, eu deixo claro que o romantismo ambiental é bonito. Ele tem sua vez, mas hoje iremos deixar ele um pouquinho de lado, porque o que eu vou falar aqui não é nada romântico nem bonito. Muito pelo contrário. Ele é feio e cruel. A gente vai falar sobre a indústria do desastre. Observamos que no mundo onde nós vivemos, né, os desastres ambientais eles desconhecem fronteiras, status, e cada um de nós aqui compartilhamos das águas turbulentas do risco e as consequências dos próprios desastres. Pensem comigo. Alguns podem nadar, navegar melhor que os outros, mas nenhum de nós, estamos imune às ondas que seguem muito além do último eco das notícias. Convido vocês para mergulharmos nessas águas dos riscos, dos próprios desastres, para a gente explorar um pouquinho como sobrevivemos e constatar que, infelizmente, os desastres ambientais promovem prosperidade. Isso mesmo, prosperidade para alguns. E a ganho a custas de sofrimento e da miséria que o desastre deixa na população. Esse tema é triste, é muito cruel, porém é urgente, é necessário a nossa atenção imediata. Porque enquanto conversamos aqui, as engrenagens dessa indústria, elas não param. Muitas vezes, elas ficam escondidas à sombra da recuperação, mitigação ou reconstrução de um lugar, de um território, de um ambiente. Então vamos pensar junto. Por que isso acontece? O que podemos fazer para mudar essa triste e cruel realidade? Mas existe uma regra de ouro. Sempre temos que ter o pensamento que fazemos parte do meio ambiente e não temos superioridade a ele. Fazer parte como integrantes do meio ambiente. Da forma que, se a gente descartar o lixo em num rio, é como se a gente descartasse esse lixo nas nossas próprias torneiras. Porque tanto nós quanto os lixos ocupamos o mesmo planeta. Dependemos desse mesmo rio que passa para nos alimentar, para nos saciar. Pois bem, os desastres ambientais não são novidades no planeta. Digo mais, não são novidades nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. No entanto, é pouco discutido como que cada tragédia desencadeia um rastro de destruição. A despeito de alguns, resulta uma cadeia de eventos negativos, mas para outros, lucros, às vezes substanciais. Não ignoremos que a indústria do desastre prospera a despeito de todos que perdem muito, sofrem por anos, por décadas, ou até pela vida inteira com um desastre ambiental. Durante meu doutorado, eu trabalhei com a percepção de risco de uma população de uma cidade no interior de Minas Gerais, que sofria com uma eminência crônica, uma eminência de um rompimento de barragem. A gente aqui de Valadares sabe muito bem como que é a consequência disso. Logo na minha primeira pesquisa de campo, em uma conversa com uma senhora, me impactou bastante. E trago essa reflexão, compartilho isso com vocês. No início dessa conversa eu falei dessa importância, né, dessa interconexão. E essa conversa era uma senhora que buscava sua neta na escola. Ela passava por um caminho que era delimitado como rota de fuga, onde os meio-fios são marcados de laranja, e vinha essa senhora com essa neta. Uma criança de 10, 11 anos. E essa conversa aconteceu poucos meses após o rompimento da barragem de Brumadinho. E eu conversando com essa avó, e em meio da nossa conversa, a pequena, a netinha, fez a seguinte pergunta: Vó, você sabe nadar? E inquietantemente ela puxava a blusa da avó e falava: Vó, você sabe nadar? Essa
indagação, às vezes sem nexo para aquele papo, me deixou curioso, e essa simples pergunta revelou uma verdade cruel, um medo palpável, uma aceitação resignada a um destino potencialmente trágico. Isso numa criança de 10, 11 anos. A preocupação da menina com a avó realça a desigualdade dentro da própria família, no quesito capacidade de sobreviver a um desastre ambiental. Essa criança estava em sua mente imagens, né, de pessoas sendo resgatadas lá em Brumadinho, que estavam nadando na lama. E as que eram resgatadas sem vida, para ela, era porque não sabia nadar. Então, é muito importante, né? E a gente consegue ver que essa desigualdade expande para os que perdem, mas também para os que lucram com esse desastre. A respeito dos que sofrem, perde sossego, paz, condições de vida, de trabalho, surge muito forte essa indústria do desastre. Apesar da devastação que segue esse desastre, a gente tem um paradoxo econômico. A gente pode fazer uma conta simples. O PIB, o Produto Interno Bruto, né, de um país, da região, após um desastre, ele aumenta. Né? A gente consegue ver esse volume de recurso. Mas quem se beneficia? Esse recurso cabe a quem? E empresas de reconstrução, de consultoria, colhem ganhos. É legítimo, é mercado, mas muitas vezes absurdos ou abusivos. Enquanto comunidades devastadas lutam para se reerguer, né, então é importante a gente ressaltar que o risco, ele, apesar de recorrente, ele não pode ser generalizado para todas as empresas. Vejamos que existe uma dissonância entre o lucro abusivo e a perda sofrida pela comunidade, pelo lugar que foi atingido. E aí, essa verdade, ela se torna imoral entre economia e sociedade. Assistimos assustados às inundações do Rio Grande do Sul, recente. A minha percepção foi de impotência. Apesar de tudo que estava fazendo, as águas não paravam de subir. Quem não se comoveu com relatos de pessoas que perderam familiares, animais de estimação, lavouras, empregos, pessoas refém desse desastre, tentando levantar a cabeça e se reerguer? Agora eu pergunto, alguém declarou estar lucrando ou em vias de lucrar com aquele desastre? Não. A indústria do desastre ela é silenciosa, porque ela é imoral. E eu consigo trazer isso para um recorte mais regional, para a gente, para o nosso Rio Doce, que é uma das bacias hidrográficas mais importantes do país. A gente sabe, de 2015 para cá, ela sofreu um desgaste avassalador. E foram mais de 400 toneladas de rejeito lançada em toda a calha do rio, de Mariana à Foz do Rio Doce, lá em Linhares, precisamente em Regência. E relatos que chegaram até Abrolhos. Parte desses 450 quilômetros, muitos desses quilômetros passaram aqui por governador Valadares. E a gente percebe que comunidades ribeirinhas, incluindo os povos originários, indígenas, perderam muito. E nessa comparação a gente consegue ver a diferença entre preço e valor. Né? Lembra lá no início da conversa que uns sabem e conseguem navegar ou nadar melhor que os outros? Né? E a população ribeirinha, que perdeu não só a sua subsistência, ou às vezes o peixe, mas os povos indígenas, que perdem, pela sua cultura, têm as práticas espirituais, a cultura toda ligada diretamente ao rio. Então, isso é muito pesado. E pasmem, mesmo após mais de 9 anos desse desastre, os efeitos ainda são sentidos. Problemas persistem, poluição, saúde pública, desafios socioambientais, é muito grande. A dúvida na qualidade da água, todos nós sabemos que esse desastre continua a afetar nossas vidas. Todos nós sabemos disso. A lenta recuperação evidencia dificuldades na restauração de um rio, que é legítimo, é moroso, demora. Mas no atendimento adequado às necessidades da população, isso não pode demorar.
mas evidencia também a indústria do desastre, que é o tema da nossa conversa hoje, ela tem uma gestão lucrativa rápida. E é muito claro que é bem diferente da demora da solução ou da resolução desses problemas. Apesar de não termos notícias nas mídias hoje, a realidade permanece. Continuamos bebendo água, vivendo as consequências, enfrentando diariamente os requisitos daquela tragédia. Então, não nos enganemos. A demora em solucionar esse problema é parte da manutenção dessa indústria. Isso é um fato. E hoje, pessoal, eu trago a questão entre economia e meio ambiente, que assusta e entristece muitos de nós. Nesse embate entre economia e meio ambiente, a economia sempre ganha e o meio ambiente sempre perde. Mas nós somos parte do meio ambiente. Então, quem está perdendo? Aí a gente vai para a solidariedade, que é uma palavra que cada um de nós conhece muito bem. O brasileiro é bom em ser solidário. Ele pratica. Né? Quando a gente tem que mobilizar para ajudar, para salvar, para doar, a gente faz, a gente se mobiliza. Só que essa mobilização, ela tende a pontuar para o lado da indústria do desastre. Porque a lucratividade a despeito das misérias, né, de muitos que são atingidos, favorece. Eu falei agora há pouco sobre a enchente do Rio Grande do Sul, por serem recentes. Citei Mariana, por ser geograficamente mais perto, mas eu poderia falar de vários desastres. Poderia falar dos desastres da seca, dos riscos de desabamentos, das minas, né, de mineração, das queimadas, seja ela por calor intenso ou criminosa. Enquanto existirem desastres ambientais, as indústrias lucrativas estarão sempre de plantão. Sempre. Então, eu faço uma provocação. Vamos fazer um raciocínio rápido. Se o desastre dá lucro, por que eu tenho que evitá-lo? Como que eu posso combater essa tendência no aumento da indústria desses desastres? Eu posso combater? A resposta é sim. Estarmos alertas a esses desastres é fundamental. E aí é primordial a participação popular. Isso mesmo, a minha participação, a sua participação, participação. Só a consciência não faz tanta diferença. A gente precisa participar. É fundamental ter transparência nessas ações, ser forte, ter um compromisso renovado com a sustentabilidade, porque precisamos de uma mudança atitudinal, uma maneira de como percebemos e respondemos esses atos ambientais. Para quê? Para transformar as nossas resiliências, que são reativas, numa resiliência proativa. Isso é fundamental. Em outras palavras, é essencial que cada um de nós nos envolva ativamente contra a indústria do desastre. Conhecer os detalhes de uma tragédia, compreender os riscos, os danos, quanto tempo que eles perduram, que é muito além do último eco das notícias, colocar-nos em uma posição de participação ativa. Nesse momento, eu chamo a cada um de nós a responsabilidade de não calarmos essas irregularidades, de sermos críticos às soluções apresentadas, de fiscalizarmos, exercendo o nosso papel de cidadão. Não basta estar ciente. É necessário agir, influenciar políticas, apoiar as práticas, sempre com um olhar, com uma visão crítica e buscando atitude. E aí estamos todos no mesmo barco, navegando por essas águas do risco da recuperação, e eu faço uma pergunta. A quantos desastres podemos sobreviver? Ou melhor, a quantos desastres podemos prevenir, evitar? Prevenir desastres ambientais custa menos, muito menos do que reparar seus danos. Mas as ações preventivas varrem da sociedade esse tipo de indústria. Então, que essa breve conversa, esse breve papo, nos inspire, né, a discussões, sobretudo, nos inspire em ações urgentes, porque não há tempo para essas ações românticas ou só para ficar no nível da consciência. A gente tem que ter consciência, sim, mas a mudança tem que ser atitudinal. E aí eu pensei em uma imagem para representar tudo o cenário geral. Eu achei essa imagem aqui, ó. O nosso planeta, né, é nosso, é de todo mundo. Muitas vezes ele está afundando. E tem muita gente fazendo pose para foto. Então, eu agradeço e muito obrigado.
Valeu.